Olá, aqui é o professor Marcelo França, da disciplina de Geografia, para a turma do terceiro ano matutino. Na aula de hoje, estudaremos o seguinte tema: demografia. Vamos começar nossa aula contextualizando o crescimento populacional mundial ao longo dos tempos. Há 2.000 anos atrás, a população mundial era de 250 milhões de habitantes, com várias áreas desabitadas, e o crescimento da população era lento. Isso ocorria por diversos fatores, como o baixo desenvolvimento da agricultura e pecuária, as frequentes guerras, a taxa de natalidade e mortalidade também eram bem equilibradas. A partir das grandes navegações, com o aumento da oferta de alimento, ocorreu uma leve melhora na qualidade de vida. Já no século XIX, ocorre um crescimento vertiginoso da população, que antes levava 1,5 século para duplicar, e nesse período levou apenas 200 anos. Nesse momento, os países tinham alcançado um elevado grau de desenvolvimento econômico e industrial, com a cura das doenças, pelo avanço da medicina e o saneamento básico, que contribuem para isso. Logo, a Inglaterra, pioneira no processo de industrialização, por volta de 1750, tinha 5 milhões de habitantes. Em 1840, chegou a 10 milhões e no início do século XX ultrapassava a marca dos 20 milhões. Após a Segunda Guerra, alguns países desenvolvidos passaram por uma industrialização e urbanização tardia, o que ocasiona o crescimento da população, que ficou conhecida como Baby Boom. A desigual distribuição populacional na superfície terrestre está ligada a alguns fatores, sendo eles fatores econômicos. Através do processo de industrialização, ocorre a atração do homem do campo para a cidade. Em busca de melhores condições de vida, passou a ocupar essas áreas. Fatores naturais, que a presença de água sempre foi um fator determinante para a fixação da população em um determinado espaço, tendo em vista, por exemplo, a região próximo ao Nilo no Egito. Já áreas montanhosas, frias e desérticas vão oferecer maiores dificuldades de ocupação. Fatores históricos, pois o processo histórico de colonização em diferentes regiões do mundo, principalmente o desenvolvido pelos europeus, favoreceu a fixação próximo ao oceano, como ocorreu no Brasil. E foi na Inglaterra que surgiu as primeiras teorias sobre a demografia. Foi desenvolvida por um pastor protestante chamado Thomas Roberts Malthus, que escreveu um livro sobre. Segundo Malthus, o crescimento populacional não seria acompanhado pelo crescimento da produção de bens e alimentos necessário à manutenção da vida. A teoria malthusiana previa que guerras, epidemias, desastres naturais são fatores controladores do crescimento populacional, e esse tende a evoluir de forma acelerada em progressão geométrica, sendo ilimitado seu crescimento, duplicando a cada 25 anos. A produção de alimentos, meios de subsistência, cresce em ritmo lento em progressão aritmética, sendo restrita aos limites naturais do planeta, ou seja, sendo limitada. A teoria malthusiana não imaginava os avanços tecnológicos que estariam por vir, como a mecanização do campo, que aumentou o número de produção alimentícia, a emancipação da mulher ter sido decisiva no controle da fertilidade, a entrada das mulheres no mercado de trabalho, as políticas de bem-estar social nos países europeus, que de certa forma serviram para o controle da natalidade. Já a teoria neomalthusiana acredita que o alto índice populacional presente nos países subdesenvolvidos, assim vistos na época, era o principal fator para que o país possuísse baixa renda per capita. Consequentemente,
baixa economia e até mesmo estado de miséria. A teoria populacional reformista surge no pós-Segunda Guerra Mundial e traz uma visão contrária às teorias malthusiana e a neomalthusiana, sua contemporânea, que acreditam no subdesenvolvimento dos países como resultados do alto índice populacional. Do outro lado, os reformistas consideram que esse crescimento da população é o resultado de um intenso processo de exploração que os países menos desenvolvidos sofreram a partir dos mais desenvolvidos. A teoria ecomalthusiana, ela visava abordar a relação entre o crescimento da população e a preservação do meio ambiente, que acreditam que quanto maior a população, maiores os problemas e impactos ambientais. Já a teoria da transição demográfica contestava matematicamente a teoria malthusiana e teve como principal referência o período da Revolução Industrial e a consequente constituição da sociedade moderna de consumo. A transição demográfica é um processo de queda das taxas de mortalidade e natalidade, no qual uma sociedade passa, sendo 4 fases até chegar ao amadurecimento demográfico. A primeira fase tem como características a natalidade e mortalidade são altas e ocorrem de forma descontrolada. A segunda fase, rápido descréscimo das taxas de mortalidade devido aos avanços na medicina e higiênicos sanitários, porém a natalidade ainda é alta, gerando uma explosão demográfica. A terceira fase, a taxa de natalidade cai com a difusão de métodos contraceptivos e com o acesso à educação. Dessa forma, o crescimento vegetativo é mantido em um nível moderado. A quarta e última fase prevê que os índices de natalidade e mortalidade se estabilizam, com crescimento populacional pequeno. Sobre a estrutura da população, na atualidade existe uma grande preocupação em todo o mundo em relação às gerações futuras. As atuais diferenças vão resultar em populações com características diferentes. Uma população com alta taxa de crescimento demográfico, por exemplo, vai ter uma população com maior número de crianças e jovens. Já os países com baixo crescimento vegetativo apresentarão muitos idosos em suas sociedades. O conhecimento desses indicadores, da distribuição dos habitantes por faixas etárias, gênero, população ocupada por setores de atividade, pode divulgar dados importantes sobre a realidade socioeconômica de um país. Esse gráfico, por exemplo, nos mostra as faixas etárias por regiões do mundo. Hoje, se observarmos, o perfil demográfico do mundo mudou devido ao aumento da expectativa de vida e diminuição nas taxas de natalidade. Em alguns países desenvolvidos, o número de idosos vem aumentando e as taxas de natalidade estão baixas a ponto dos governos oferecerem ajuda financeira para quem resolver ter filhos. As mulheres serão maioria de idosos devido à sua maior expectativa de vida. Contudo, ainda vivem uma situação longe da ideal em relação ao mercado de trabalho, já que ganham menos e ocupam cargos abaixo dos ofertados aos homens. Uma forma de observarmos as faixas etárias e o gênero de um país é pela pirâmide etária. É um gráfico que demonstra as estruturas de uma população, como sua distribuição por gênero e idade. A faixa etária mais utilizada é a de população jovem, que ocorre em geral nos países periféricos, onde o elevado crescimento vegetativo e a baixa expectativa de vida são responsáveis por pirâmides de base larga e topo estreito. Populações em fase de envelhecimento, que ocorrem em países centrais jovens
e países periféricos industrializados, nos quais predominam os adultos, mas parcela significativa da população abaixo dos 20 anos. A população envelhecida, elas ocorrem em países centrais antigos, particularmente os do norte e noroeste da Europa. Como atividade, vocês irão fazer as páginas do livro 373 e 374 e como atividade extra as questões propostas no PDF que será enviado para vocês.